9 de março de 2024, sábado da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sabadou, louvado seja Deus. Mais um fim de semana nós vivermos juntos, unidos, e nada melhor do que viver o fim de semana ouvindo a Deus por meio da liturgia da igreja. Esses textos bíblicos, eles nos aproximam de Deus, sempre, sempre. Meus queridos, hoje vamos meditar a profecia de Oséias, o capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Vinde, voltemos para o Senhor, Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia há de restaurar-nos, e viveremos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, e ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras da minha boca, mas como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, Oséias, um profeta do Reino do Norte, ele vem nos mostrar hoje, né, como tem feito esses últimos dias, que Deus, ele espera pelo nosso retorno à sua majestade, à sua vontade, aos seus braços. Vinde, voltemos para o Senhor, ele nos feriu e há de tratar-nos, ele nos machucou e há de curar-nos. Meus queridos, presta bem atenção numa coisa. O mal, a tentação, a provação, o mal, a tentação, não vem de Deus. Mas tudo é permitido por Deus. E nós temos que entender que Deus se utiliza de todas as nossas experiências para fazer uma história de amor conosco, né? É só olhar a nossa vida, quantas coisas nós já vivemos na nossa história, e muitas dessas coisas, né, tanto quanto as boas, mas também as ruins, muitas coisas ruins nós poderíamos não ter vivido se nós efetivamente estivéssemos permanecido em Deus, tivéssemos permanecido em Deus. Qual que é o nosso problema? Tentar fazer as coisas por conta própria sem Deus, né? E o que acontece? Quando a gente quer ser dono da vida da gente, o fim, a consequência é quebrar a cara. Não existe, nós comprovamos isso nos últimos dias, os textos, não existe felicidade sem Deus. Não existe realização humana sem Deus, não existe plenitude humana sem Deus, né? Isso vale para todas as dimensões da nossa existência. Pega, por exemplo, casamento. Casamento sem Deus, fadado ao fracasso. Mas, padre, tem casais que não buscam a Deus, não são de igreja e que são casados há tantos anos. Escreva o que o padre está dizendo, fadado ao fracasso, né? Minha gente, tudo o que não vem de Deus acaba esmorecendo, desfanecendo, né? É uma coisa muito natural, né? E o texto está dizendo assim: Deus nos feriu, mas ele há de tratar-nos. Ele nos machucou, mas ele há de curar-nos. No fundo, não é que Deus ele provoca o mal. Isso a gente tem que ter claro. Ele permite. Ele permite. É claro que é um uso de linguagem aqui, né? É uma metáfora linguística
para dizer que não há nada que não seja permitido por Deus. E Deus, às vezes, ele tem que se utilizar dos males consequentes às nossas escolhas para nos trazer de volta. Tem muita gente, minha gente, que não vai buscar Deus no momento de alegria. É preciso quebrar a cara para poder perceber: eu preciso de Deus, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso rezar mais. Que esses não sejamos nós. Não sejamos nós estes. Mas que nós busquemos a Deus de todo o nosso coração, porque nós nos sintamos dependentes de Deus, né? A maior alegria de Deus, com certeza, é ser buscado de maneira livre, espontânea, ser buscado por amor, né? Olha o que Deus diz ao povo de Israel: como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? Efraim e Judá, minha gente, são duas das tribos do povo de Deus, né? O povo de Deus era constituído por 12 tribos. Efraim e Judá eram duas delas. E aí Deus continua, depois de perguntar isso: como vou tratar-te? Por que Deus está perguntando isso? Porque eles foram infiéis a Deus. E Deus diz assim: o vosso amor é como a nuvem pela manhã, é como o orvalho que cedo se desfaz. E é verdade, né, minha gente? Quantas vezes nós fazemos tantos propósitos diante de Deus, né? E no dia seguinte a gente tropeça, a gente cai, a gente fracassa, né? Quantas vezes a gente faz propósitos de viver a santidade em tantas situações da nossa vida, não passa algumas horas, a gente cai, a gente se desfalece, a gente cai em fidelidade, né? E o mais interessante de tudo é que Deus mesmo, ele sabe como nós somos. O vosso amor é como a nuvem pela manhã. A nuvem pela manhã, ali, ora ela está ali, daqui a pouco ela não está mais. Ou seja, nós somos inconstantes. É como o orvalho que cedo se desfaz. Cedo está ali, mas logo ele derrete e ele evapora com a sua volaticidade. Nós somos assim, inconstante, né? Ausentes em relação a Deus, né? E Deus está dizendo no versículo 5: eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com a minha palavra, né? Deus está falando assim: olha, Efraim, Judá, e hoje Deus diz o meu nome, Padre Diego, Deus diz o seu nome. Eu fiz de tudo para te trazer para mim. O que mais preciso fazer, né? Eu não sei quem está escutando essa reflexão de hoje. Eu não sei o que você tem vivido, qual o seu relacionamento, qual relacionamento você tem com Deus, como é a sua intimidade com Deus. Uma coisa é certa, meu querido filho e minha querida filha: Deus fez de tudo para que você, nesse momento, pudesse estar escutando a palavra dele. Então, honre tudo que Deus fez, volte para Deus nessa quaresma. Seja uma pessoa melhor nessa quaresma, seja um ser humano melhor nessa quaresma, seja uma amiga, um amigo melhor nessa quaresma, seja um profissional melhor nessa quaresma, seja um sacerdote melhor nessa quaresma, né? Seja um pai, uma mãe, um filho, um funcionário, eu não sei, seja um filho de Deus melhor nessa quaresma, porque Deus fez de tudo para nos dar o melhor que Ele tem para nós. E o que nós estamos fazendo para Deus? Quais os nossos esforços? E Deus está dizendo assim, termina o texto de hoje assim: eu quero amor e não sacrifícios. Eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos, né? Olha só, conhecimento e amor. É isso que Deus quer. Deus quer mais isso do que sacrifícios e holocaustos. Deus quer conhecimento e amor. Meus queridos, a cada vez que eu conheço mais a Deus, eu cresço no amor a Deus. Porque quem ama, conhece. Quem não conhece, não ama. Ou seja, eu preciso me interessar mais pelas coisas de Deus, pesquisar mais, crescer, me envolver mais no amor à igreja, crescer como igreja, se envolver mais nas coisas da igreja. Sabe, tem gente que não quer compromisso com a igreja, com Deus. Se você não entrar num processo de conhecimento, de amadurecimento da fé, você não vai conseguir amar a Deus, porque ninguém ama o que não conhece. E aí a gente pode se tornar para o resto da vida da gente pessoas ritualistas. Eu posso até fazer tudo certinho, eu vou à missa, eu sou dizimista, eu faço tudo certinho os preceitos, mas eu não amo a Deus porque eu não o conheço, porque eu não sou íntimo, não sou próximo.
Então dê passos nesse tempo da quaresma. Deixe o Senhor fazer uma história de amor com você. Que Deus assim nos ajude. Força e coragem. Desejo um sábado abençoado a todos, com muita paz, alegria. Olha só, muito conhecimento de Deus, muito amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.